Nesta aula, estudaremos o movimento retilíneo do ponto de vista da integração. Então, a primeira coisa que vamos ver é encontrando a posição e a velocidade via integração. Se nós estamos no movimento retilíneo, partícula que se move numa linha reta, as três funções básicas associadas a esse movimento são a função posição, S de t, função velocidade instantânea no instante t, v de t, e a função aceleração no instante t, a função a de t. Se sabemos que a derivada da função posição é a velocidade, então S' de t é igual a v de t para todo t. Essa mesma relação escrita na forma integral, então indica que S é igual a integral indefinida de v de t. Então, se tomamos as curvas integrais da função v, temos todas as antiderivadas da função velocidade ali, temos infinitas possibilidades para a função posição. Então, para termos uma solução, para recuperarmos a função posição através da função velocidade, através do conhecimento da função velocidade, isso não é suficiente. Então, se conhecemos a velocidade em cada instante, não é possível determinar a função posição, porque temos infinitas curvas integrais. Mas, se soubermos a posição da partícula em um instante t0, ou seja, se conhecemos a posição, a função S de t0 igual a um certo valor S0 conhecido, ou seja, se conhecemos a função posição num certo instante t0, então sim, podemos encontrar uma única solução, podemos recuperar então a função posição, através então do conhecimento da função velocidade. Então, se conhecemos a velocidade a cada instante e também conhecemos a posição da partícula em um instante, então podemos recuperar a função posição em todos os instantes t. De forma semelhante, temos que a derivada da velocidade é a aceleração. Então, a aceleração é a integral indefinida, a velocidade é a integral indefinida da aceleração. É a forma integral equivalente a dizer que a derivada da velocidade é a aceleração. Então, se tomamos as curvas integrais da aceleração, temos infinitas curvas, infinitas possibilidades para a função velocidade. Então, a aceleração por si só não determina a velocidade. Para conhecermos a velocidade em cada instante, é necessário também conhecer a velocidade em um ponto, em um instante t0. Então, se conhecemos a velocidade em um instante t0, digamos que ela seja igual a v0, então v de t0 igual a v0, um número conhecido, então será possível determinar a velocidade em cada instante a partir da aceleração via uma integração. Um exemplo. Uma partícula move-se com velocidade v de t igual a cosseno de π vezes t ao longo de um eixo coordenado. Encontre a função posição S de t sabendo que a função posição no instante 0 é igual a 4. Então, S de 0 é igual a 4. Então, esse é um exemplo de como recuperar a função posição com o conhecimento da função velocidade. A velocidade é conhecida, é dada, v de t igual a cosseno de πt, e eu quero recuperar a função posição, então conhecendo a função velocidade. Isso não será possível a menos que a gente conheça então a função posição em um instante particular, por exemplo, no instante 0. Então, ali nós temos a função S conhecida é igual a 4 no instante t igual a 0. Então, com isso vai ser possível recuperar a função posição através de uma integração. Então, S de t é a integral indefinida de v de t, porque S de t é uma das antiderivadas então, de v de t. Então, a integral indefinida de cosseno de π vezes t, isso é a seno de πt sobre a constante π, mas mais uma constante arbitrária c, constante de integração. Então, nós temos aí as infinitas possibilidades para a antiderivada da função v de t. Então, são
O gráfico dessas funções, dessas curvas, são as curvas integrais para a função velocidade. Então agora vamos usar o fato que nós conhecemos a posição inicial da partícula, que é a posição no instante t igual a zero. No instante particular, t igual a zero, nós sabemos que S de zero é igual a 4. Então nós sabemos que, por um lado, 4 é igual a S de zero, mas, por outro lado, S de t é igual ao seno de πt sobre π mais a constante c para todo o instante t, especialmente para t igual a zero. Então, fazendo t igual a zero nessa relação, temos que S de zero é igual a seno de π vezes zero sobre π mais c. Então, π vezes zero dá zero, seno de zero é zero, dividido por π também dá zero. Então, o lado direito ali fica zero mais c, que é igual a c. Consequentemente, a constante, o valor da constante c é igual a 4. Então, conseguimos calcular o valor da constante conhecendo a função posição num instante específico. Nesse caso, foi o instante t igual a zero. Então, colocando o valor de c lá em cima, temos então que a função posição agora é conhecida, né? S de t vai ser seno de πt sobre π mais 4, né, que é o valor da constante. Vamos a mais um exemplo. Uma partícula móvel com aceleração a de t igual a 1 sobre t quadrado para t maior ou igual que 1 ao longo de um eixo coordenado. Então temos um movimento retilíneo onde essa função aceleração é conhecida. Vamos encontrar a função posição S de t, conhecendo a velocidade e a posição num instante específico. Esse instante será o instante t igual a 1. Então a velocidade v de 1 é zero, partícula em repouso nesse instante, e a posição no instante t igual a 1 é igual a 2. Vamos ver como fazer isso. Primeiramente, vamos recuperar a velocidade a partir da aceleração, já que a derivada da aceleração é a velocidade é uma das antiderivadas da aceleração, ou seja, a velocidade é a integral indefinida de a de t. Função a de t é 1 sobre t quadrado. Posso escrever essa função como t na menos 2, aí fica mais fácil de integrar, então usando a regra da potência, isso fica t na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, mais a constante de integração c, né? Menos 2 mais 1 é menos 1, então fica t na menos 1 sobre menos 1 mais a constante c, que então escrevendo, pode ser escrito então como menos 1 sobre t, mais a constante de integração c. Então agora vamos obter o valor da constante de integração c, já que sabemos que a velocidade no instante t igual a 1 é zero. Então 0 é igual a v de 1. Essa informação foi dada no enunciado. V de t é dada pelaquela expressão menos 1 sobre t mais c para t maior ou igual que 1. Então, substituindo t por 1, eu fico com menos 1 sobre 1, que é 1, que é menos 1, mais c. Então, menos 1 mais c é igual a 0, que me diz que c é igual a 1. Assim, a função velocidade, então, é menos 1 sobre t mais 1, que é o valor da constante. Então, agora nós caímos no caso anterior. Nós sabemos a velocidade, que é menos 1 sobre t mais 1, a cada instante t maior ou igual que 1. E vamos, a partir da velocidade, obter a função posição via integração. Mas para isso era necessário conhecer a posição num instante específico, e nós conhecemos a função posição num instante t igual a 1. Essa posição é igual a 2. Então, a função posição é a integral indefinida da velocidade. A velocidade é menos 1 sobre t mais 1. Então, integrando ali fica menos logaritmo do módulo de t mais a constante de integração. Observando que isso é válido para t maior ou igual que 1, e se t maior ou igual que 1, o módulo de t é igual a t, então aquela expressão fica mais simples, a gente retira as barras do valor absoluto, e a função posição então é dada por menos logaritmo de t mais a constante de integração c. E agora vamos usar o fato que conhecemos a posição no instante t igual a 1. Essa posição é 2, então 2 é igual a S de 1. Por outro lado, S de t, para t maior ou igual que 1, é menos logaritmo de t mais c. Então, substituindo t por 1, ficamos com menos logaritmo de 1 mais c. O logaritmo de 1 é 0, então a equação fica mais simples. Eu tenho 2 igual a 1 mais c,
Então, logo C é igual a 2 menos 1, que é 1. Então, o valor da constante de integração C ali é igual a 1. Então, obtemos a função posição em qualquer instante t. S de t é menos o logaritmo de t, mais o valor da constante, que é 1. Aí está, então, a função posição no instante t qualquer para um instante t maior ou igual que 1, já que a informação que foi dada no problema é válida apenas para t maior ou igual que 1. Agora vamos ver como calculamos o deslocamento e a distância percorrida para uma partícula em movimento retilíneo via integração. Sabemos que S é a antiderivada de V, ou seja, a posição é a antiderivada de V de t. Isso me diz então que S', a derivada de S, é V de t. E na forma, o termo fundamental do cálculo, então, pode ser aplicado. Se integrarmos a função velocidade no intervalo AB, então isso vai me dar, pelo termo fundamental do cálculo, S de B menos S de A, a função posição no instante B, posição final, menos a posição inicial, a posição no instante A. Isso então é o deslocamento, também conhecido como deslocamento da partícula no intervalo AB. Então, o deslocamento da partícula no intervalo de tempo AB, isso é S de B menos S de A, essa posição final menos a posição inicial, através do teorema fundamental do cálculo, podemos escrevê-lo então através de uma integral, a integral da função velocidade neste intervalo de tempo, no intervalo AB. Então, o deslocamento é igual a integral de A até B da função velocidade. Como a função velocidade ela pode trocar de sinal, se a função a velocidade é sempre positiva, se a partícula sempre anda para frente, o deslocamento é simplesmente igual à distância percorrida. Mas se existe movimento para trás, ou seja, no sentido negativo, se a velocidade troca de sinal, então a distância não é igual ao deslocamento, né? A distância deve ser igual à integral do módulo da velocidade. Temos ali um gráfico, a velocidade, o deslocamento, né, é a área da região 1 menos a área da região 2, porque entre aqueles dois instantes ali, onde a área da região 2 é considerada, a função velocidade é negativa, né? E quando a função velocidade é negativa, eu tenho um movimento para trás. Quando a velocidade é positiva, o movimento é para frente. Então, o deslocamento é considerado a integral da área líquida com sinal da função velocidade. Então, simplesmente a integral da função velocidade. Para se obter a distância percorrida, então é necessário integrar o módulo da velocidade, né? Então, considerando, então, neste caso, o módulo da velocidade integrada, né? Integrando o módulo da velocidade, então teremos a soma das áreas A1, A2 e A3, né? Não considerando os sinais neste caso. Um exemplo. Uma partícula move-se com velocidade v de t conhecida em todo instante t. Ela é dada por t² menos 2t metros por segundo. A velocidade da partícula que se move ao longo de um eixo coordenado com velocidade conhecida. Então, com isso, vamos encontrar o deslocamento dessa partícula no intervalo de tempo 0 e 3, e no item B vamos encontrar a distância total percorrida por essa partícula neste intervalo de tempo, no intervalo 0 e 3. Então temos aí o gráfico da função v de t, só para título de ilustração. Vamos notar que ela é uma parábola, e a parábola é o gráfico da função no intervalo de que vai de 0 até 3, essa função ela troca de sinal, justamente no ponto t igual a 0 e no ponto t igual a 2. Entre 0 e 2 ela é negativa, né? A velocidade é negativa, significa que a partícula se move no sentido negativo, digamos, se move para trás. E depois, no intervalo de tempo que vai de 2 até 3, a partícula se move para frente, no sentido positivo. Mas para encontrar o deslocamento total da partícula, isso é irrelevante, né? Então, o deslocamento é simplesmente a integral de 0 até 3 da velocidade.
Então, isso é a integral de 0 a t3 da função t quadrado menos 2t. Então, usando o teorema fundamental do cálculo, antiderivada básica, o integrando é t ao cubo sobre 3 menos t quadrado, né? Já que a antiderivada de 2t é t quadrado 2 vezes t quadrado sobre 2. Então, integrando de 0 a t3, calculamos no instante final, que é 3, e depois calculamos essa expressão no instante inicial, que é 0. Então, isso vale simplesmente 0. Então, deslocamento total, deslocamento no intervalo 0,3 é igual a 0. Já para o item B, a distância total percorrida dessa partícula no intervalo de tempo 0,3 é a integral do módulo da velocidade neste intervalo. Então, a integral de 0 a t3 do módulo de v de t dt. Só que no intervalo de que vai de 0 a t2, a função v de t ela é negativa. Então, o módulo de v de t é menos v de t, ou seja, menos a integral de 0 a t2 de menos v de t. No intervalo que vai de 2 a t3, a função velocidade ela é positiva, então o módulo de v de t é simplesmente igual a v de t. Então a distância total no intervalo de 0 a t3 é a integral de 0 a 2 de menos v de t mais a integral de 2 a t3 de v de t. Então, substituindo v de t por t quadrado menos 2t, menos v de t fica 2t menos t quadrado. Então eu tenho a integral de 0 a t2 de 2t menos t quadrado dt, mais a integral de 2 a t3 de t quadrado menos 2t dt. Usando o teorema fundamental do cálculo, então a antiderivada ali é t quadrado menos t ao cubo sobre 3, que deve ser integrada de 0 a t2. Para a segunda integral, temos a antiderivada é t quadrado, t ao cubo sobre 3 menos t quadrado, que deve ser integrada de 2 até 3. Então, fazendo as contas, na primeira integral, nós temos 2 quadrado menos 2 ao cubo sobre 3, menos 0 quadrado menos 0 ao cubo sobre 3. E a segunda integral, 3 quadrado sobre 3 menos 3 ao quadrado, perdão, 3 ao cubo sobre 3 menos 3 quadrado, menos 2 ao cubo sobre 3 menos 2 quadrado. Então, substituindo por 3 e depois por 2 e subtraindo. Então, fazendo as contas ali, ambas as parcelas são iguais a 4 terços, somando então 8 terços, essa é a distância total percorrida. Então, vale acrescentar que a distância percorrida no intervalo que vai de 0 a t2 é 4 terços, só que esse movimento foi feito no sentido negativo, né? Então a partícula andou para trás, andou 4 terços metros, né, para trás. E depois, no instante entre 2 e 3, no intervalo de tempo 2, 3, a partícula andou para frente, andou no sentido positivo, com uma distância de 4 terços de metro também. Então, no total, 8 terços de metro foi a distância total percorrida no intervalo de tempo 0,3. Mais um exemplo, vamos calcular o deslocamento, a distância total percorrida no intervalo de tempo 0,4, dada que a velocidade é conhecida nesses 3 exemplos, no item A, no item B e no item C, através desses gráficos. Então, para resolver esse problema, então vamos fazer uma tabela aqui, onde nós vamos botar na primeira linha o deslocamento, no intervalo 0,4, e na segunda linha a distância total percorrida neste intervalo. No primeiro caso, no item A, a velocidade é positiva, então a área líquida com sinal é igual à integral, é igual à área do triângulo, o triângulo base 4, altura 1, então nesse caso o deslocamento é igual à distância 4 vezes 1 sobre 2, que dá 2. No segundo caso, a partícula se move para o sentido negativo, então a partícula anda para trás, o deslocamento será negativo, mas a distância total percorrida é sempre positiva, simplesmente a área do triângulo, né? Desconsiderando se ele está de cabeça para baixo, se ele está para baixo do eixo do T ou para cima do eixo do T, tanto faz.
Então, o deslocamento é negativo, isso é a área líquida com sinal, né? A integral, no caso, é negativa, né? Então é menos a área do triângulo, que é menos 2, e a distância é mais a área do triângulo, então que é 2. E no terceiro caso, o deslocamento é zero, porque temos no intervalo que vai de 0 até 2, a partícula se move para frente, tem então a área líquida com sinal considera a área daquele triângulo, um triângulo com base 2 e altura 1, e no intervalo que vai de 2 até 4, a partícula se move para trás. Então eu tenho a área líquida com sinal é menos a área do triângulo. De base 2 também altura 1, então isso vai me dar o deslocamento total zero, a área líquida com sinal igual a zero, mas a área total da região é a soma das áreas dos dois triângulos. Então isso me dá 2 vezes 1 sobre 2, que é a área de um triângulo, mais a mesma coisa, a área do segundo triângulo. Então isso me dá 2, isso é a distância total percorrida no intervalo 0,4. Um caso especial do movimento retilíneo é o movimento retilíneo uniformemente acelerado, então, quando a aceleração é constante. Então a palavra uniformemente aí se refere então à aceleração constante. A de t é igual a função A de t para todo instante t é igual a aceleração constante, o número A. Vamos supor que nós conhecemos as duas condições iniciais desse movimento, a posição inicial e a velocidade inicial. Então a posição inicial é a posição no instante t igual a zero. Vamos supor então que S de zero é S0, esse número S0 é um número conhecido, então dado. E também conhecemos V0, que é a velocidade inicial, a velocidade no instante t igual a zero. Então vamos supor conhecida a aceleração, que é constante, e tanto a posição inicial quanto a velocidade inicial. Então temos um movimento uniformemente acelerado, onde conhecemos a velocidade inicial e a posição inicial. Com isso, nós vamos poder, via integração, obter fórmulas para a velocidade no instante t qualquer e também para a função posição no instante t qualquer. Então, a partir do conhecimento da aceleração constante e da posição inicial e da velocidade inicial. Então, a velocidade no instante t é igual à integral da função aceleração, que nesse caso é uma função constante, igual a Então, v de t é igual à integral de a de t dt. Então, integrando, já que a função ali é uma constante no integrando, então isso me dá a vezes t mais a constante de integração c. Vamos usar que a velocidade inicial é conhecida, v0 então é v de zero, mas v de t é a vezes t mais c, então substituindo t por zero, eu tenho que isso é a vezes zero mais c, que é c, portanto c é igual a v0, o valor da constante de integração é a velocidade inicial v0. Então, substituindo t por v0 ali na expressão da velocidade, obtemos então a fórmula para a função velocidade. Então, v de t é igual a v0 mais a vezes t. Então, a velocidade no instante t qualquer é dada pela velocidade inicial v0 mais a aceleração constante vezes t. Já a função posição é a integral da velocidade, então S de t é a integral indefinida de v de t dt, já que a velocidade é conhecida, é v0 mais a de t, acabamos de determinar isso, então S de t é a integral de v0 mais a vezes t. v0 e a são constantes, então a variável de integração ali é t, integral de v0 é v0 vezes t, integral de a vezes t é a vezes integral de t, que é t2 sobre 2, então a função S de t fica v0 vezes t mais a t quadrado sobre 2 mais a constante de integração c. Vamos usar agora o fato que conhecemos a posição inicial, S0 é a posição inicial, S0 é S de zero. Mas, por outro lado, S de zero pode ser calculado usando a expressão acima, usando que S de t para todo t é V0t
mais AT2 sobre 2 mais C. Então, substituindo T por zero, temos ali V0 vezes zero, mais A vezes zero quadrado sobre 2, isso dá tudo dá zero, mais C. Então, isso tudo dá C, logo C é igual a S0, o valor da constante ali é S0. Substituindo então C por S0, obtemos a expressão para a função posição do movimento uniformemente acelerado, que é S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Um exemplo. Um ônibus para receber passageiros e uma mulher tenta alcançá-lo correndo a uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Quando ela está a 11 metros da porta dianteira, o ônibus parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. A partir daí, quanto tempo ela levará para chegar até a porta se continuar a correr com velocidade de 5 metros por segundo? Então, aqui está o diagrama do problema, está o ônibus, né, e a posição, vou chamar de instante zero, o ônibus está ali parado para receber passageiros, né, enquanto que a mulher se encontra a 11 metros atrás do ônibus. Então a posição inicial dela é menos 11. Então o ônibus ele está parado na posição inicial, vamos chamar de posição zero. Então S de zero é zero, e ele está em repouso, velocidade inicial também zero. Então a aceleração, a partir daí ele parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Então A é igual a 1. Aceleração constante, então movimento uniformemente acelerado. Então S de t, a função posição, é dada pela posição inicial S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Como S0 é 0, V0 também é 0 e a é igual a 1, temos que S de t, a posição do ônibus no instante t, a partir do instante zero, onde o instante zero é quando ele arranca, né, a posição do ônibus é dada pela função t quadrado sobre 2. Já a mulher, ela se encontra na posição menos 11, a posição inicial dela é menos 11, no instante inicial. E a velocidade que ela tem, ela é a velocidade de 5 metros por segundo, e essa velocidade vai se manter constante ao longo de todo o trajeto. Como a velocidade é constante, a derivada da velocidade nesse caso é zero, então a aceleração é zero. Então eu tenho S0, né, a posição inicial, que é menos 11, e V0 é igual a 5, e além disso A é igual a zero. Né? A aceleração é zero porque a velocidade dela é constante durante todo o percurso. Então a função posição também é dada pela mesma expressão, S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. S0 é menos 11, V0 é 5 e A é 0. Então a expressão fica menos 11 mais 5t mais 0 vezes t quadrado sobre 2, que dá 0. Então S de t para todo instante t maior ou igual que 0 é 5t menos 11. Então, quando que o ônibus e a mulher vão estar estarão alinhados, ou seja, quando a mulher alcançará o ônibus, se isso realmente vai ocorrer. Então, isso ocorre quando no instante em que as posições forem idênticas, né? S de t quadrado sobre 2, que é a posição do ônibus, for igual à posição da mulher, que é 5t menos 11. Então, eu tenho uma equação de segundo grau, uma equação quadrática, t quadrado menos 5t mais 11 igual a zero. Então, resolvendo aí para o Bhaskara, temos duas soluções. Uma é 5 menos raiz de 3 e a outra é 5 mais raiz de 3. 5 menos raiz de 3 é aproximadamente 3,3 segundos, então, após o momento em que o ônibus arranca com aceleração constante igual a 1. Esse é o instante inicial, então, um instante 3,3. E também no instante aproximadamente 6,7. Então a posição do ônibus e da mulher estarão iguais em dois instantes diferentes. A primeira vez, a mulher está correndo atrás do ônibus, e sua velocidade será maior que a velocidade do ônibus. Então, no primeiro instante,
a velocidade da mulher é maior que a velocidade do ônibus. Então ela vai alcançar o ônibus 3,3 segundos após o arranque do ônibus. Depois disso, a velocidade da mulher se mantém constante, enquanto que o ônibus vai acelerando com aceleração constante de 1 metro por segundo. Então, no segundo instante, quando o ônibus alcança a mulher, é porque a velocidade do ônibus nesse instante estava maior que a velocidade da mulher. Então, isso vai acontecer no instante 6,7 segundos. Um caso especial de movimento uniformemente acelerado é o modelo de queda livre. Então, para queda livre, o eixo S, que será considerado, então, um eixo vertical, né? Então, a aceleração constante é devido somente à aceleração da gravidade, que no sistema internacional é 9,8 metros por segundo ao quadrado, no sistema britânico é 32 pés por segundo ao quadrado. Como a aceleração é constante e a aceleração tem o sentido negativo, né, que é contra a direção positiva, que é para cima, a direção do eixo S é para cima, então a aceleração nesse caso é menos g, né, menos 9,8 no sistema internacional ou menos 32 no sistema britânico. Então, nesse caso, a velocidade da partícula, né, em queda livre, é dada pela expressão V0 mais AT, A vezes T, né? Mais A igual a menos G, então V de T é V0, velocidade inicial, menos GT. Já a posição da partícula é a posição inicial S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, mas como A neste caso é menos G, menos o valor da aceleração da gravidade, a expressão de S, então, fica como S0 mais V0T menos GT2 sobre 2, onde S0 é a posição inicial e V0 é a velocidade inicial. Então, um exemplo, temos uma moeda largada a partir do repouso de um ponto próximo ao topo do Empire State Building, a uma altura de 1.250 pés acima do solo. Quanto tempo ela levará para atingir o solo e qual será a velocidade de impacto da moeda? Então, a moeda largada lá do topo do edifício Empire State, uma altura de 1.250 pés. Então, posição inicial S0, 1.250. A moeda é simplesmente largada de lá, então a velocidade, ela está parte do repouso, então a velocidade inicial é zero, né? Nesse instante a velocidade é zero. E a aceleração da gravidade é 32 no sistema britânico. Então, posição da partícula, da moeda, em qualquer instante t maior ou igual que zero é S0 mais V0t menos GT2 sobre 2. Então, substituindo os valores S0 por 1250 e V0 por zero, temos ali a expressão que S de t é igualando a zero, porque eu quero saber quando a moeda vai tocar no solo, né? Então a moeda tocará no solo quando a sua posição for zero. Então zero deve ser igual a 1250 mais 0t menos 32 t2 sobre 2. Isso me dá a equação 16t quadrado igual a 1250. Então duas raízes aí para essa equação, resolvendo aí, isso me dá menos 8,8 e 8,8. Então, vamos pegar somente o valor positivo, né? Então, t igual a 8,8 segundos, esse é o tempo de impacto, né? O tempo que leva para a moeda atingir o solo, moeda que é largada então de uma altura de 1.250 pés, a partir do repouso. Qual será a sua velocidade de impacto? Então, a velocidade de impacto é a velocidade dela no instante do impacto, do instante 8,8. Então, a velocidade no instante t é V0 menos GT, substituindo t pelo tempo de impacto, que é 8,8. Então, temos que V de 8,8, nesse caso, é menos 281 pés por segundo. Então, a velocidade de impacto, né, é negativa, porque é contra o movimento é contra o sentido positivo, né?
que estabelecemos, que é para cima. Então a velocidade de impacto, desprezando o sinal, ela é aproximadamente então 281,6 pés por segundo.